mente para os seus fiéis. É um mentiroso. Essa palavra tem que ser dita. É um mentiroso. Esse Felipe Valadão, ele é daquela igreja Lagoinha. E eu tenho uma enorme tristeza com essa igreja, porque eu vi parentes meus, uma parte da minha família está em Minas Gerais. E eu vi parentes meus se aproximarem dessa igreja e se transformarem em extremistas de direita irremediáveis. Não tem como. Eles começaram a odiar tudo aquilo que vem do progressismo, da esquerda, odiar Lula, PT e tudo mais, sem nenhum critério. E começaram a endeusar a Jesus Cristo? Não, a Bolsonaro. E aí, realmente, isso aí é uma tristeza também enorme de ter isso dentro da minha família. Pessoas que eu tive que bloquear nas minhas redes sociais para não brigar, porque eu não quero brigar com pessoas da minha família. Então, olha, fica aí com as tuas maluquices, aí eu fico com as minhas, tá tudo certo. Felipe Valadão fez o quê? Negou o óbvio, negou aquilo que o mundo inteiro sabe, que foi a atuação do Lula para resgatar a ele. O Lula resgatou a ele e aos seus fiéis, mais de 100 pessoas que estavam com ele em Israel. Eu vou trazer esses detalhes para você e vou também mostrar quem é esse Felipe Valadão. A Teb, ela mostra o seguinte: que coragem é essa? Quem é Felipe Valadão, líder da Lagoinha no Rio de Janeiro? Eu vou deixar aqui para você a reportagem completa e vou trazer só alguns trechos, tá? Palavras dele. A igreja está na rua, a igreja está de pé, bradou. E ainda digo mais, prepara para ver muito centro de Umbanda sendo fechado na cidade. Eu declaro, vem um tempo aí, Deus vai começar a salvar esses pais de santo que tem aqui na cidade. 4 dias depois foi instaurada uma ação civil a pedido da Coordenadoria de Direitos Humanos e de Minorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, acusando o pastor de intolerância religiosa e discurso de ódio contra praticantes da Umbanda e demais religiões cujos sacerdotes se identificam como pais de santo. Então, isso aqui, eu estou trazendo para você um pequeno trecho rápido, simples, objetivo para você entender o que são esses caras. É gente que é preconceituosa ao talo. Né? O André Valadão, porque esse sujeito ele abriu mão do sobrenome dele para adquirir o sobrenome da esposa dele. A gente sempre tem o contrário, o inverso, né? Esse aqui pegou o sobrenome da esposa dele, Felipe Valadão. Por quê? Porque é a família Valadão. A família Valadão que tem o André Valadão, aquele sujeito que já teve as suas redes tiradas do ar, que já enfrenta processos por homofobia, que faz uma série de discursos, né? Que aquilo não é culto, aquilo é um discurso político dentro das igrejas para atacar LGBTs. A gente vê isso, já colocamos aqui no canal essas questões, a gente lamenta muito, né, em ter pessoas que acreditam nesses sujeitos. A gente tem uma solução para isso. Daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou trazer para você. Mas agora eu quero mostrar quem também fala contra a Umbanda, por exemplo. Olha esse trecho. A música é algo emocional e sentimental. Então, a pessoa tá ali cantando uma música. E aí passa lá a vida dela. O cara tá tocando na posse do Lula? Ué, que coisa é essa? Quer dizer que o cara então tá junto com tá fazendo parceria com um cara que já foi em terreiro de Umbanda, como se tudo fosse a mesma coisa. Peraí, que coisa estranha é essa? Como que pode isso acontecer? Ele vê problema em uma pessoa ir num terreiro de Umbanda. Como se isso fosse um problema, não, para ele porque essas pessoas veem as religiões afro como se adorassem o próprio Satanás. É claro que isso tem muito de preconceito, racismo, tem muitos problemas aí. Mas a realidade está sendo posta para você ver, sim, sem maquiagem, tá? Exatamente como é assim. E esse pessoal, esses neoconservadores religiosos, eles cometem as gafes mais sem sentido. Você vê o Marco Feliciano com a bandeira de Israel. Quer dizer, aqui no Brasil nós temos essa situação de cristãos se unirem a judeus. Por que um judeu não é cristão? Porque o judeu, ele não acredita que Jesus Cristo é o Messias. E o cristão, ele prega que para você se salvar, você tem que aceitar Jesus. Então,
dentro do cristianismo, o judeu, ele não vai ser salvo, porque ele não aceita Jesus. E por outro lado, o judeu, ele acredita que o Jesus é um falso profeta. Veja bem, os islâmicos, que são muito massacrados pelos cristãos, eles veem o Jesus como um profeta. Eles têm um respeito maior por Jesus do que por parte dos judeus. Eu não estou aqui criticando nem judeus, nem cristãos e nem islâmicos. As três religiões são da mesma matriz abrâmica, são as religiões monoteístas do mundo. Mas é para você ver as diferenças que existem do ponto de vista teológico e do ponto de vista até do desrespeito. Porque esse sujeito vai querer se apoderar do judaísmo, um pastor neoconservador brasileiro vai querer se apoderar da religião cristã. Isso é uma ofensa para um judeu. Um judeu que, obviamente, é um judeu mesmo, né? Não aquele que se diz, mas aquele que entende teologicamente qual é a religião dele. Então, essas questões aqui no Brasil, elas são absurdas, elas não têm tamanho. E para piorar, nós temos então a entrada desses neopentecostais. Eu estou falando aqui para você do Marco Feliciano, que é um deputado já há um tempo, já utilizou verba pública para gastar milhares de reais para o seu dente, né, para fazer um tratamento dentário, enquanto boa parte dos seus fiéis talvez não tenha acesso a tratamento dentário, não sabemos, né? A gente só imagina. O que você acha? Coloca aqui no comentário. Você acha que todo mundo tem aqueles milhares de reais para investir nos seus dentes, como teve o Marco Feliciano, com dinheiro público? Coloca aqui nos comentários. E agora nós temos esse sujeito aqui. Pastor Felipe Valadão cria fake news inacreditável para não agradecer Lula por resgate em Israel. Genro do bolsonarista Márcio Valadão, Felipe fez uma live ao lado da esposa, Mariana, quase chorando quando ficou preso em hotel de Jerusalém no dia dos ataques das brigadas Al-Qassam do Hamas a Israel. E aqui ele depois acaba mentindo para os seus fiéis. Olha esse vídeo que ele gravou. Agradecer publicamente a pessoa responsável por ativar a Força Aérea Brasileira. Tem gente aí que está achando que é o Lula que está fazendo isso, né? Não. A pessoa que é responsável por isso, eu posso falar porque eu participei dessa reunião, é o deputado Áureo. Então, como você vê, além da mentira, ele ainda faz uma campanha para o deputado que ele apoiou nas eleições. Além de mentir, ele faz uma campanha política para o deputado. A própria CNN já tinha noticiado a respeito dessas questões todas, como que foi feita essa negociação entre Brasil e Israel para a retirada dos brasileiros de lá. Lula acaba de publicar nas redes sociais sobre a retirada de brasileiros de Israel. Nós vamos com o nosso Matias Brotero, que está na central de informações da CNN. Matias, por favor, traz a informação para a gente. Leandro, o presidente Lula escreveu no Twitter que foi uma conversa telefônica que ele teve com o presidente de Israel, Isaac Herzog. A gente está vendo aí na nossa tela da CNN justamente o tweet dessa conversa, né? Lula diz o seguinte, eu vou abrir aspas. Conversei há pouco por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Agradeci o apoio para a operação de retirada dos brasileiros que desejam retornar ao nosso país. Reafirmei a condenação brasileira aos ataques terroristas e nossa solidariedade com os familiares das vítimas. Solicitei ao presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais. Lula ligou para o presidente de Israel, negociou a retirada dos brasileiros de lá. Então esse sujeito está mentindo. Felipe Valadão, você é um mentiroso. Você está mentindo, Felipe Valadão. É mentira o que você falou. Você precisa falar para os seus fiéis a verdade. E você mentiu. Você mentiu para fazer propaganda para o seu político. Agora, eu quero trazer uma questão importante aqui. O André Valadão, por exemplo, está lá nos Estados Unidos. Esse pessoal idolatra os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm uma lei que eu considero espetacular, que a gente tem que colocar urgentemente aqui no Brasil. Essa lei é o seguinte: você é um líder religioso, você está à frente de uma igreja, à frente de uma religião, você tem liberdade total para você fazer campanha política para quem você quiser, ok? É liberdade de expressão. Você faz propaganda política para quem você quiser, você trabalha na campanha para quem você quiser, você dá uma de Felipe Valadão, mente para os seus fiéis se você quiser, para defender o seu político, tudo bem, só que tem um detalhe.
A partir do momento que você fizer isso, você já não recebe mais um 0,1 real de dinheiro público. Você não tem mais isenção fiscal. Não tem mais isenção fiscal. Acabou. Acabou uma mata. Acabou a mamata da isenção fiscal. Não tem mais. E aqui no Brasil a gente precisa fazer isso. Porque, veja bem, nós temos 60 milhões de pessoas que votaram no Lula. Essas pessoas estão pagando para o Felipe Valadão e para todos esses políticos de extrema direita fazerem uma campanha contra o Lula. Mentirem para tentar prejudicar o Lula. E são 60 milhões de pessoas que estão pagando para esse pessoal. Então, quer dizer, você quer ter todas as benesses de um líder religioso, que é algo que cada brasileiro paga para você ter, e você quer ir contra 60 milhões, pelo menos 60 milhões de brasileiros? Porque, veja bem, hoje eu acredito que são todos os brasileiros que você está indo contra. Porque o presidente, apesar de ser eleito por 60 milhões, é o representante do Brasil. E você está contra o presidente do Brasil. Então você quer estar contra e ao mesmo tempo ter essas benesses todas? Então nós precisamos urgentemente de aprovar uma lei aqui no Brasil idêntica dos Estados Unidos. Não precisa ser melhor nem pior. Pode ser igual. Político é uma coisa, líder religioso é outra coisa. O seu papel de líder religioso dentro da igreja é ser um líder religioso. Não ser cabo eleitoral de político, ou mesmo político, ou deputado, ou qualquer coisa. Separa. E aí, com isso, o que acontece? Você não vai receber as benesses. Você não vai ser bancado pelo restante da população. O que você acha a respeito disso, hein? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Eu estou pedindo o like no final do vídeo. Sempre quando acontece isso, diminui o número de likes. É complicado, mas eu peço para você, dá o like. E eu peço, por favor, se inscreva no canal. Especialmente se não é a primeira vez que você está com a gente. Nós temos essa meta, que está muito longe de chegar, mas a gente vai chegar um dia, de 1 milhão de inscritos. Mas a gente tem que chegar pelo menos nos 600 mil. Então, se você puder nos ajudar, por favor, se inscreva no canal. Eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. E você pode nos ajudar de várias formas. Você pode ser um membro aqui do canal. Um membro do nosso Apoia-se. A gente está precisando de 5 membros até o final desse mês. Então, se você puder avaliar essa possibilidade, seja um dos 5 membros que nós estamos precisando no nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Todos os dias a gente trabalha aqui para você. Hoje, por exemplo, 2 vídeos. E a gente pede isso, nos ajude. É qualquer valor. Sempre lembrando, você não é obrigado a ajudar em absolutamente nada. É só se você quiser e se você puder. Daqui a pouquinho a gente volta.